Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani e você deve estar sentindo falta. Esse talvez é o terceiro programa que o Ricardo Castilhos não está com a gente. Mas ele está com um problema pessoal e assim que ele puder ele vai retornar às gravações aqui com a gente. Mas hoje eu estou recebendo aqui duas mulheres incríveis, maravilhosas, ao qual eu conheço uma, Ivonete Piccoli, que a gente já conheceu. Ela é cliente lá no nosso restaurante, no GFC Frango Frito. E a doutora Mônica Molim. A doutora Mônica é advogada da Vara da Família, trabalhista, e trabalhista, né? Sim. Da Vara da Família e Vara Trabalhista, só para não parecer que é a mesma coisa, né, doutora? E a Ivonete Piccoli, que também é advogada, empresária, foi secretária de Desenvolvimento Econômico na gestão 2021 e 2024, saiu, a gente já vai falar o porquê. Também é presidente do MDB Mulher e está como pré-candidata a vereadora pelo MDB Cascavel. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Rogério, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e falar sobre política. Muito obrigada, gratidão por dar esse espaço para a gente desenvolver e falar sobre o projeto Renascer Mulher. Ó, já adiantando uma pauta, então, a gente falando sobre isso, sobre o Renascer Mulher, a gente falava aqui nos bastidores só para colocar vocês na mesma página que nós estávamos falando aqui, e eu vou falar uma coisa para vocês, a gente está no 42º programa, e a gente tá agora, vocês devem ser a 6ª ou 7ª apenas mulheres que nós entrevistamos aqui. Isso é uma questão de, não vou dizer de representatividade, mas eu entendo muito, quando a gente fala de política, eu entendo muito sobre, eu entendo que funciona como se fossem bases, entendeu? No seguinte sentido, quantas mulheres nós temos que representam presidências de bairro? Quantas mulheres representam a sociedade? Quantas mulheres são presidentes de núcleos, na SIC, na AMIC? Quantas mulheres são presidentes desses setores? Porque todo o ambiente político, o reflexo de nós termos só 2 mulheres na Câmara, que eu acho bem prejudicial, na Câmara de Vereadores de Cascavel, eu acho bem prejudicial, o reflexo disso é por falta de mulheres nisso. Mas aí a Mônica criou um projeto chamado Projeto Renascer. Mônica, me conta lá, o que é esse projeto, como é que está funcionando esse projeto. Eu sei que ele não é um projeto idealizado para ser política, mas ele é um político, mas ele é um projeto de um vamos dizer, empoderamento feminino, é isso? Exatamente. Então, assim, o projeto Renascer Mulher, ele nasceu com a responsabilidade, inclusive, de levar para a mulher autoconhecimento, levar para a mulher, através de palestras, pautas sobre direito da mulher, tá? Inclusive, hoje a gente participou dessa caminhada contra o feminicídio. Essa pauta do Renascer Mulher é trazer conteúdo específico de leis, porque as mulheres, elas não entendem, elas não conhecem, e também através de palestras, o desenvolver da mulher para que ela entenda a força que ela tem, para que ela entenda a preciosidade que ela é, para que ela entenda que ela é tão importante, ela é tão necessária, que ela não precisa estar, ou ela não precisa ter medo de ser melhor, ou ela não precisa ter medo de estar em um relacionamento ruim. Tentar levar, através dessas palestras, um pouquinho de conhecimento para a mulher não ficar presa numa dependência emocional, financeira, que faz com que ela fique em um relacionamento abusivo. E uma das pautas do Renascer Mulher é mulher na política, sim. Porque nós temos que desenvolver não só o nosso relacionamento. Lá, nossa pauta é a esfera do eu, do relacionamento, do trabalho, do dinheiro, da sociedade, da política, porque mulher dentro da casa ela faz a política. Ela faz a política no trabalho. Por que nós não temos, então, mais mulheres na política, né? Então, o Renascer Mulher, ele é um projeto, sim, tá? Que está voltado para levar para mulheres autoconhecimento. E mulheres dona de casa, a mulher CLT, a mulher que não tem condições de pagar uma terapia,
É aquela mulher que está sofrendo o abuso e não consegue, não tem um amparo, muitas vezes, emocional, porque ela não chega ao conhecimento até essas mulheres. Isso eu achei tão importante. Eu achei necessário levar um conhecimento que eu tenho como advogada há 15 anos, né, na área de família, levar para essas mulheres de bairro, essas mulheres que não têm condições, muitas vezes, de pagar, né, pelo conhecimento, um curso, de forma gratuita. Porque as mulheres que chegam até mim, elas chegam com uma dor. Muitas vezes elas chegam no escritório, elas não querem falar do relacionamento. Elas querem me contar a dor que elas estão sentindo. E eu fui mapeando essas dores em 15 anos e eu percebi qual que era o ponto principal que fazia com que essas mulheres ficassem presas a um relacionamento abusivo. E é relacionamento abusivo tanto na área financeira, porque é um abuso de todas as formas que você imagina. Um abuso de poder, né? Patrimonial, é um abuso que o parceiro ou a parceira, muitas vezes, né? Ele utiliza o emocional, não só o emocional, né? Violência física, patrimonial, psicológica. E essa mulher, ela não tem noção que o problema não é ela. E foi aí que eu mapeei as dores e eu falei, não, eu não aceito. E eu acho bem interessante, você estava me contando sobre o projeto, eu acho bem interessante que você usou a sua carga como advogada, você falou assim, ó, eu vou auxiliar, mas você conseguiu conectar com outras pessoas, e uma delas é a Ivonete, né, uma dessas pessoas, uma dessas mulheres, a Ivonete conseguiu conectar, e a Ivonete veio até por uma situação um pouco, como vamos dizer assim, de renascimento mesmo, né, Ivonete? Conta pra gente. Então, eu tive a experiência, conheci a doutora Mônica nessa jornada, nesse contexto, do que a própria atuação que eu tenho tido no âmbito da política me proporciona. Nós tivemos dentro do período que eu estive na gestão, né, do prefeito Paranhos, como secretária de Desenvolvimento Econômico, um olhar diferenciado para as nossas mulheres. Uma missão de desenvolver o empreendedorismo feminino, porque é uma maneira delas não se verem vítimas de situações quando elas podem prover o próprio sustento. Até porque eu diria aí que 80% das nossas mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência, seja ela verbal, ela física, elas têm, antes de qualquer outra coisa, uma dependência financeira desses agressores. E nós tivemos, assim, um resultado muito grande a partir do programa Mulher Empreenda Mais. Nós alcançamos aí, Rogério, nessa trajetória, desde do início desse programa no município, que fez aí um pouco mais de um ano, praticamente 3.000 mulheres atendidas. Então, quando eu conheci a doutora Mônica e conheci do projeto dela, falei assim, Mônica, olha, eu tô para te dizer que isso que você tem feito sozinha, a gente precisa somar forças, porque hoje nós temos um grupo de mentores que atendem a partir da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, com um olhar todo de fomentar, não só a nossa economia, mas dar suporte terapêutico para as nossas empreendedoras. Muitas mulheres chegaram para nós dentro desse programa, perdidas, sem saber para onde ir e dispostas, inclusive, a desistir da vida. Então, esse renascer, mulher, eu digo assim, embora a Mônica traga aqui, né, essa fala, que o objetivo principal é alcançar aquelas que não têm condições, eu, com todas as condições que possuo, me senti tocada pelo propósito do projeto. Eu participei de uma das reuniões, tive a oportunidade de ter um momento em especial com a doutora Mônica, quando ela trouxe para mim a clareza e a consciência que eu, Ivonete Piccoli, precisava ter naquele momento sobre os desafios que é ser uma mulher atuante na política e tomar consciência dessa força, mas mais do que isso, Rogério, da necessidade. Eu lembro como se fosse hoje, dia 27/6, era a noite da nossa reunião, e a doutora Mônica olhou para mim nos meus olhos e disse, Ivonete, você é necessária na política. Nós precisamos de mulheres como você, que esteja lá para nos representar, para que tenha essa habilidade, essa competência, que proponha pautas e que realmente, com a sensibilidade que a mulher traz consigo, consiga ter um olhar diferenciado em políticas públicas que alcancem, de fato,
as nossas mulheres, as nossas jovens, as nossas crianças. E aí, se você for ver todo o contexto, os nossos idosos, enfim, eu só sei que aquela noite a Ivonete renasceu para a política. E essa consciência veio através desse olhar, desse mover de uma profissional que hoje tem se dedicado voluntariamente em prol do fortalecimento. Quando o pessoal usa o termo empoderamento, eu faço um pequeno ajuste, porque às vezes é aplicado de uma forma desgastada e tem algumas pessoas que não gostam de ouvir sobre o empoderamento, pensando que a mulher quer ser mais do que o homem. Eu tenho um olhar de que o que a doutora Mônica faz, o que os profissionais hoje têm feito através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, é trabalhado de tal forma que a mulher tome consciência da sua força, do quanto ela é digna de respeito e do quanto ela é necessária em cada ambiente onde ela está inserida. Que maravilhoso. É um movimento bem de... Vocês estavam falando de autoconhecimento até, né? De você como é que eu vou dizer? Você quer que a pessoa... A mulher que tá lá naquela ponta, que ela não sabe o que fazer, ela vai conseguir procurar um socorro com vocês. É isso, doutora Mônica? Assim. Então, assim, ó, a mulher chega com a dor, né? De todas as formas de abuso. E aí, esse projeto, ele traz o quê? Né? Eu comecei assim, com a dor de uma cliente que ela veio me contar o abuso que ela estava sofrendo e eu conversando com ela, fazendo terapia. E eu falei, mas por que você está passando? Por que suportar tanta dor, tanta humilhação? E quando eu conversei com ela, que eu falei que ela não precisava, que ela tem caminhos, que tem possibilidades de você não passar. Ela olhou para mim e falou, doutora, minhas amigas precisam saber disso. Mais mulheres precisam saber disso. E aí eu, conversa com elas, reúne elas que eu vou lá. Tem uma mesa e cadeira, eu levo conhecimento sim. Quais são as dúvidas dela? Não, nós temos dúvidas em todas as áreas, e isso que a doutora me falou agora, me trouxe o conhecimento, é como se ele trouxesse à luz uma escuridão. Eu falei, então reúne essas mulheres. E foi assim que começou. Foram 8 mulheres, 15, 20. Agora a projeção já está em 100 mulheres. Vocês têm 100 mulheres. Como é que vocês se reúnem? Olha, É um grupo de os grupos já estão com mais de 100 mulheres. Tá. Amanhã nós teremos um encontro, que eu acredito que vai ter, possivelmente, 100 mulheres. Mas nós estamos angariando as mulheres, porque eu vou em bairros. Porque esta minha cliente que me apresentou as amigas apresentaram presidentes de bairros. As presidentes de bairros cedem de forma gratuita às associações, a cadeira, o lugar e o espaço. Nós levamos o cofezinho para as meninas, que eu chamo que as minhas meninas, e eu faço o convite, tá? Então, como são esses convites? Eu vou lá nos bairros, eu vou ao encontro destas mulheres, eu falo sobre o projeto pessoalmente e uma conhece e fala para outra e acha interessante. É totalmente gratuito e é para mulheres de todas as idades, porque quando nós descobrimos o nosso valor, nós acabamos por não nos diminuir para caber na vida de ninguém. E aí é que está o maior objetivo desse projeto. É fazer com que as mulheres entendam o valor delas, né? E eu passando o meu valor para essas mulheres, eu tenho certeza que elas vão entender o valor, não vão se diminuir para caber na vida de ninguém mais, né? Então, este é um empoderamento, né? E uma tomada de consciência da própria força. Exatamente. Que maravilhoso. E aí as mulheres se reúnem e olha o que acabou acontecendo. Foi 5, 8, 15. Mas você faz uma bolachinha? Eu faço. Você não quer lá expor a tua bolachinha? A sua cuca. Oportunidade de negócios. Olha aí. A sua cuca? Network. Sim, eu faço. Ah, e você faz pedrinhas, trabalha com pedrinhas naturais? Sim, Que eu legal. trabalho com um óleozinho. Então, o que aconteceu? Agora nós temos assim. As mulheres levam mulheres para autoconhecimento, para o valor, para agregar valor, e quem tem o CNPJ ou quem tem o CPF e quer expor o seu trabalho manual ou quer expor o seu produto, seu Quer serviço. vender, quer fazer negócio. Nós estamos disponibilizando o espaço para elas. É totalmente gratuito. Ela leva o produto dela lá e ela vai conhecer mulheres, está aumentando a conexão entre essas mulheres. Então, assim, nós estamos angariando mais necessárias para esse grupo
que está renascendo, está trazendo para as mulheres o renascimento em todas as áreas. Inclusive, se a mulher se liberta, como a Ivonete Piccoli falou, se a mulher consegue se libertar da dependência financeira, que é a principal, Sim. as outras ficam leves. E assim, é bacana, Rogério, que nós também, eu acredito, o que eu senti do que eu pude testemunhar em relação a esse projeto da doutora Mônica, é que assim, ó, de maneira nenhuma é um mover para que a mulher abandone a família ou deixe do companheiro. Não, não é isso. É para que ela entenda o valor que ela possui, as habilidades, competências que ela tem, que esse network, que essa renda, que essa autonomia financeira possa vir a agregar esse orçamento familiar. É um contexto de um resgate, porque eu acredito tanto a doutora Mônica quanto eu, é uma missão que o próprio advogado traz consigo quando nós somos demandados. Olha, eu quero me divorciar. Quando nós atendemos um cliente nessa condição, ou uma cliente, o primeiro olhar são os fatos, as situações, as circunstâncias, e inclusive a busca por uma conciliação antes do divórcio em si. Então, assim, que os maridos que nos ouçam sinalizem, inclusive, para as suas esposas, porque às vezes eles podem estar insatisfeitos com o relacionamento dentro de casa e eles podem ver no Renascer Mulher uma forma da companheira renascer para si e para a sua família. Perfeito. E isso aconteceu dentro do Mulher Empreenda Mais. Durante essa jornada, eu tive maridos que, ao encontrar a Ivonete, agradeceram pela transformação que eles viram a esposa vivendo. Então, assim, não é no intuito de romper alguma coisa ou acabar. Não, é para que se busque uma forma diferente, porque quando a mulher se transforma, a partir dela, ela transforma o ambiente. Sim. Então, é sobre isso, esse mover, né, do renascer mulher. Então, essa maturidade que ocorreu, como a doutora Mônica colocou aqui, o próprio ambiente de negócio está se tornando favorável para que umas conheçam o serviço, o produto das outras, e dentro deste ambiente elas façam negócios entre elas. Eu acho maravilhoso, até porque existem várias mulheres que vão estar infelizes, em casamentos infelizes. E a gente sabe o que acontece. Você pode abrir qualquer site de notícias por aí, você já vai perceber que existem esses casos. E aí, ou qualquer terapeuta, qualquer pastor, pastora de igreja, qualquer padre, qualquer pessoa que escuta, normalmente vai escutar pessoas que reclamam da sua condição. E eu acho que esse projeto, ele vai colocar um empoderamento na mulher de autoconhecimento mesmo, para ela poder... O objetivo não é que elas saiam de lá e falam... Eu falava numa... Vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre criatividade. E nessa palestra, eu falo sobre... Tem uma parte dessa palestra que eu falo exatamente sobre isso. Que eu falo que... Exatamente sobre isso, não. Eu falo o seguinte... A gente tá aqui nessa vida não é de passagem. Precisa deixar um legado, entendeu? Então, por que eu vou manter uma vida que eu saio, eu faço as mesmas coisas, eu leio os mesmos livros, eu assisto os mesmos filmes, eu converso com as mesmas pessoas, eu viro uma vida talvez monótona. E teve uma palestra que eu falei, e teve uma das mulheres que falou assim: meu Deus, eu cheguei em casa e a minha vontade era separar do meu marido. E eu falei assim, não, calma, não é assim que funciona. A pessoa falou comigo depois, falou assim, não é assim que funciona, não é por isso. Por quê? Porque ela queria fazer coisas diferentes e talvez ela entrou numa monotonia, porque ela teve filho, ela teve o marido, o casamento. A gente sabe que, pra quem tem filho, já sabe assim, tem filho também, né, doutora? Tem uma de 10 anos. Tem uma de 10 anos, eu tenho uma de 10 meses. Eu tenho 2 bebês, uma vai fazer 20, o outro vai fazer 18. E aí eu falo assim que é natural no casal que se dê uma atenção. Então, essa mulher tinha um filho lá de 1 ano, 2 anos, mais ou menos.
E ela foi falar isso pra mim, ela falou assim, meu Deus, me deu um choque de realidade. E eu acho que o Projeto Renascer, ele traz um choque de realidade na vida dessa mulher. Fala assim, viu, você pode mais, Exatamente. sabe? Vai, faz alguma coisa, muda alguma coisa. Exatamente. Sei lá, faz um café da manhã diferente, pensa em alguma coisa diferente, entendeu? Pensa numa forma diferente pra você sair da situação que você tá, pra que você seja feliz. Porque a felicidade, a gente tem que buscar ela, né? Até a Ivonete vai falar melhor do que eu sobre isso, né? Então, eu acredito que a partir daquilo que a gente decide viver, toda escolha, ela vai implicar numa perda, né? Então, eu me recordo, assim, quando eu estava lá na minha catequese matrimonial, o padre disse assim, olha, quando você decide casar, você abre mão de uma vida de solteira. E é sobre isso, quando nós decidimos ter filhos, é porque nós estamos ali cumprindo o contexto e vamos viver em família. Então, os programas, a ambiência, as pessoas, as companhias, elas por vezes serão diferentes. Então, eu acredito que é sobre isso o momento que a gente vive. O renascer, ele não só dá esse choque de realidade ou essa oportunidade de mudança, mas ele dá direcionamento. Tanto é que uma das coisas que eu tenho como percepção, Rogério, é assim, ó, todas as mulheres que ali estão, que são acolhidas no Renascer Mulher, quando chega uma nova mulher, é o mesmo, elas fazem isso com a outra que está chegando. Tanto é que a gente diz assim, ó, nenhuma mulher pode ou deve se sentir sozinha neste ambiente. E eu gostaria de frisar, eu vou falando assim, porque eu sei que conforme as pessoas vão nos ouvindo, elas vão passando um turbilhão de ideias na cabeça delas, né? E assim, quando a gente fala, são mulheres que por alguma razão possam estar vivendo alguma dificuldade, ou não. Porque olha só, quem sabe, talvez quem está ouvindo a nossa entrevista está vivendo o ápice da vida dela e ela precisa transbordar na vida de outra mulher. Olha que maravilhoso. Seja bem-vinda, porque isso aí. o mover é sobre isso. É sobre nós termos conexões que nos tornem pessoas mais felizes. Nossa, Assim, eu sempre falo assim, que quando nós evoluímos, quando nós descobrimos o nosso valor, nós transbordamos o nosso valor na vida das pessoas. E é o Renascer Mulher é um transbordar dos meus valores para as mulheres. E eu recebo valores delas de todas as formas. É abraço, é um cookie, é um bolinho, é o dar o tempo, porque hoje é muito importante. Nossa. Mônica, eu te ajudo, o que você precisa? Mônica, eu estarei lá. Nós temos aqui uma artista plástica, olha só, que ela conheceu o projeto e ela se encantou. E ela falou, eu não poderei estar presente nesse dia 23, mas eu vou fazer uma tela para você, de Nossa Senhora. Daí eu, como assim você não vai estar? E você vai fazer uma tela? Sim. Ela está doando o valor dela, porque ela recebeu o meu valor. E ela recebeu a acolhida de todas as mulheres do projeto de uma forma com que ela viu necessário, por isso que eu falo que ela é necessária. Ela sentiu a necessidade de transbordar. Daí eu falei, não, meu amor, Andréia Calderari, o nome dela. Não, meu amor, mas você não vai estar presente. Você entregue, faça essa tela o dia que você puder entregar, que daí você já pode falar do seu trabalho. Não, Mônica. Eu quero que quero entregar para você entregar para as pessoas. Olha, e gente, esse apoio, é o mínimo. É lindo, legal, É lindo. Então, o que eu falo sempre para as mulheres? Qual que é a nossa missão? Qual que é a tua missão? Tem pessoas que ficam procurando na internet a minha missão de vida. Como Gente, estabelecer uma missão? A Vai lá no minha ChatGPT e coloca. missão de vida é evoluir. Eu evoluir. Quando eu evoluo, quando eu procuro evoluir, me melhorar, eu melhoro o mundo, eu transbordo melhor. Então, o que acontece? Eu falo que eu sou uma advogada que eu não divorcio, que eu não. Eu sou a pessoa chega lá e senta assim, mas por que você está assim? Eu faço a terapia na mulher para ela não divorciar. É verdade. Ela vai lá, ela não. Você vai voltar, você vai mudar, você vai fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa vai e muda. Daí daqui 3 meses, não separou. Tudo bem, vem aqui. Vamos para terapia com a Mônica. Aí é a mentora de mulheres. Aí eu vou lá e faço terapia. Ah, não, nós vamos separar. Então traz aqui o seu cônjuge. Daí começa a outra terapia. Não, eu converso com ele, lógico, né? Mas ela já conversou. E aí o divórcio é consensual. Não tem dor, blinda os filhos. Protege, porque Protege. isso é como fazer. Se é inevitável, Isso. se é algo necessário,
se precisa. Porque assim, ó, até porque a gente não pode impedir que a pessoa seja feliz num outro relacionamento, né? Sim. Então, o que não dá é você se manter numa condição de uma frustração de uma vida toda, infeliz, e porque você vai tolir o outro e vai tirar de você a própria possibilidade, né, de ser feliz na vida. Então, eu acredito que é bem isso, que a doutora Mônica tem esse zelo. Se for inevitável, então que pelo menos seja causando o menor dano possível. Porque há danos emocionais, inclusive, que por vezes, em alguns momentos, dependendo da forma como é feita, são irreparáveis. Então, Até é uma situação muito traumática, né? Sim. Um término de um relacionamento, às vezes de muito tempo, ou talvez um divórcio nesse caso, que houve chega uma dor muito grande, Isso, né? E eu acho que é o teu trabalho assim, bem bonito mesmo. E o que hoje você sente que mais é necessário? Opa, pegou o código, né? Agora nós vamos falar das necessárias. Não, o que você sente que é mais necessário hoje dentro desse movimento, do movimento Necessárias, vamos falar um pouco sobre ele, mas do Renascer, o que vocês mais sentem falta ainda? Como é que você gostaria que as mulheres aderissem? Ou se... O que você vislumbra para o futuro? De falar assim, não, a gente vai fazer encontros mensais. Como é que tá a organização disso tudo hoje? Então, assim, foi surpreendente o tamanho e a rapidez que esse movimento está, né? Porque ele está sendo muito, 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 muito rápido. Então, assim, a intenção é angariar o máximo de mulheres possíveis, todos os tipos de mulher, todos, não importa se é vó. A avó tem que evoluir, a avó tem que ter o conhecimento que antigamente, na época dela, ela não tinha. Antigamente, mulher não se reunia com mulher, gente. E, ao contrário, a viúva era discriminada. Então, hoje a gente está angariando mulheres. Então, como é um projeto gratuito, o que eu preciso é que as mulheres entendam que não tem intenção. Porque muitas mulheres falam, mas é gratuito? Como assim? Ela está dando um coffee. Tá dando palestra, tudo de graça, e eu ainda vou ganhar brinde. Então, tem mulheres que ficam com receio de ir. Então, o que eu preciso é que chegue aos bairros, essas mulheres que são vítimas ou que estão necessitando de conhecimento, autoconhecimento, cura, que elas venham para esse projeto, que elas participem, é gratuito, é lindo, é maravilhoso, e que elas tenham valor para nos doar. Todas têm. Ali nós temos a necessidade de extrair da mulher o valor dela. Então, quando ela chegar lá, ela vai conseguir transbordar para nós. Todas que chegaram até hoje transbordaram o que há de melhor. Todas, não tem. Tá? E aí que foi que surgiu as necessárias. Eu até me permita complementar na fala da doutora Mônica, quando ela pôde apresentar melhor o projeto, quando eu busquei conhecer de forma detalhada, porque o que tem acontecido hoje em Cascavel, até pelo porte da cidade? Nós temos tido muitas ações, muitos movimentos, grupos de mulheres que já se apoiam. Mas o contexto desse mover que estava sendo de forma isolada feito por uma voluntária, que no caso aqui é a doutora Mônica, está ganhando força porque pessoas estão vendo o propósito, estão se disponibilizando a ajudar de alguma maneira. E, embora não estivesse já mais como secretária de Desenvolvimento Econômico, eu sou uma das voluntárias do Mulher Empreenda Mais, que hoje é um programa, não se tornou ainda uma lei, mas é uma política pública que tem atendido as nossas empreendedoras. Foi aonde essa conexão e o projeto foi apresentado à nossa atual secretária de Desenvolvimento Econômico, a Maristela Becker Miranda. O projeto Mulher Empreenda Mais continua pelo município. Hoje, a Mônica, nessa caminhada, ela tem uma missão de estruturar e escrever esse projeto para que ele venha a ser inserido dentro dessa força, desse mecanismo, porque o município, eu tenho para mim que ele tem responsabilidade sobre isso, que ele deve ser um propagador desse projeto, que precisa chegar, porque a maior dificuldade, Rogério, é fazer chegar até as pessoas, que isso existe. Não sabe. Nossa. As mulheres não sabem. Elas desconhecem que tem um caminho. Isso. E aí, assim, então, eu quero uma vez por mês ir em todos os bairros. Então, eu estou conversando com essas presidentes de bairros. Mas as presidentes, elas têm
elas conseguem angariar um tanto de pessoas, mas ainda tem aquela que não participa nem do bairro. Então é esta que eu preciso, porque muitas vezes está dentro de casa com uma depressão, ela não quer sair. Ela não, porque eu ia ela não perguntar, porque às consegue vezes entender o valor dela, que ela é necessária a esse movimento. eu digo que a pessoa, às vezes, ela tá tão no fundo do poço que ela não Sim. sabe por onde pedir Começar- ajuda. Isto. Então, aí que eu acho que nós vamos estruturar, nós estamos marcando para ser mensal esses encontros. Tem muitas mulheres querendo doar o valor delas, muito. É gigantesco esse movimento. E a gente precisa das mulheres despender o tempo, esta hora, para crescer e evoluir. Só isso. Porque- É gratuito. Até porque se você perguntar, tá, mas e o quê? Porque as pessoas, elas têm um certo receio de receber as coisas Ó. que são gratuitas. Elas têm um certo Sim. preconceito. Uma das Tem. coisas que eu mais ouvi ainda na condição de secretária do Desenvolvimento Econômico com Mulher Empreenda Mais, era assim, caraca, são profissionais incríveis, renomados do nosso município. Juliano Gazola, a Cirlei Benetti, que são pessoas aí que palestram Brasil afora, Sim. e de repente, assim, estão lá gratuitamente, dispondo do seu valor, do seu tempo. Só que as pessoas têm certo receio. Então, elas não conseguem nem reconhecer no outro o valor do outro, porque elas não reconhecem nelas mesmas. Então, assim, eu acredito que tende a crescer cada vez mais o Renascer Mulher, que o alcance também será maior e que Cascavel vive um momento novo, uma ruptura de cultura. Nós estamos tendo, Rogério, mulheres que estão vindo de outros municípios para Tem. participar desse ambiente onde as nossas empreendedoras estão sendo cuidadas. Aí quando eu falo assim, empreendedoras, aí tem algumas que já se colocam num grupo. Não, mas eu não sou empreendedora, eu não sou empresária, eu não tenho uma empresa. Primeiro, quando a gente fala em empreendedorismo, existe o empreendedorismo econômico, existe um intraempreendedorismo, que é aquele que você aqui no início falou, que é o meu olhar para o meu eu, para a minha busca, para a minha evolução, que é a nossa grande missão de vida, que é evoluir. Não pode ser uma passagem em vão por esse mundo. E existe ainda o empreendedorismo social. Então, as forças estão se vindo e se somando de todos os ambientes. Aí, assim, ó, me permitam aqui buscar esse gatilho. Eu sei que o condutor do podcast é Não, você. não tem problema, pode falar. Mas se você falar, tá, e o que tudo isso tem a ver com política? Porque, afinal de contas, primeiro, que esse mover, o Renascer Mulher, ele tem suprido algo que está se tornando uma política pública, que é uma forma de atender a nossa população. Ele traz reflexos direto para a nossa economia, porque a partir do momento que gera um ambiente de negócio, gera vendas, tem o contexto de gerar novos empregos, gerar o município arrecada, e tudo isso são reflexos que melhoram a qualidade de vida. Mas mais do que isso, ali dentro deste ambiente favorável, nós temos mostrado para as mulheres o quanto se faz necessário o nosso posicionamento, para que, como você disse aqui no início para nós, que elas possam ocupar essa presidência de bairro, que elas possam estar lá na associação de pais e mestres no colégio ajudando a tomar decisões, que elas possam assumir administrações de condomínios, que elas possam estar representando em clubes, associações, porque assim, antes me causava uma dor enorme quando eu ia para eventos e eu via frentes de honra só compostas por homens. Aquilo me causava um incômodo tão grande, sabe, uma gritaria Mas é através interna. do incômodo que você vai fazer alguma coisa, Mas aí né? eu transformei essa dor e visualizei oportunidade. Eu visualizei o oceano azul. Porque assim, ó, se não tem mulheres, não é porque os homens estão dizendo para nós que nós não podemos. É porque nós, mulheres, não temos buscado, nós não temos nos apoiado ou não tínhamos. Porque agora é diferente. O que nós já entendemos nesse mover, nesse renascer de cada uma de nós, em cada ambiente que nós estamos, seja profissional, seja familiar, seja da comunidade. Primeiro, que juntas nós somos mais fortes. Isso é algo, é física. Se você empregar força num único ponto, nós seremos mais fortes. A diferença é que essa consciência que tem sido trabalhada é a união, porque unidas nós somos imparáveis. E é esse o nosso mover, em busca de um renascer de cada mulher para si, para sua família, para sua comunidade, para o seu negócio, para o seu ambiente. Então, assim, reclamar menos e fazer mais. Hoje eu não reclamo mais por uma frente de honra não ter mulheres. Eu estou trabalhando para que essa mulher seja a Ivonete, seja a Maria, seja a Juliana, seja a Simone, seja quem for. Porque nesse ambiente nós temos mostrado para elas que nós somos competentes, nós somos habilidosas e nós conseguimos fazer com que isso efetivamente aconteça.
Dentro desse contexto também, vocês criaram, até você falou, né, dessa sua necessidade, e vocês criaram esse movimento chamado Necessárias, né? Como é que foi esse movimento e onde é que a diferença entre uma coisa e outra e como é que elas se conectam, essas duas coisas? Maravilha. Então, eu posso dizer assim, eu vou dar o testemunho aqui do poder que a doutora Mônica tem, quando eu declarei novamente, né? Eu vou reforçar aqui. Eu renasci de uma conversa nossa, porque você veja como nós mulheres somos, e o ser humano de um modo geral, de ficar se justificando, como se eu não fosse digna de estar lá, como se eu não fosse boa o suficiente. Numa conversa nossa, e que eu trouxe o contexto, a proposta, o momento do projeto que a Ivonete está vivendo como pré-candidata a vereadora, a Mônica me conheceu. E ela olhou para mim, ela viu o meu valor, ela viu o valor e a importância de ter uma mulher como a Ivonete representando a nossa população na Câmara de Vereadores. E ela falou com todas as letras, mas mais do que isso ela me fez sentir, Ivonete, você é necessária na política. Isso tinha sido logo após uma palestra, onde nós tínhamos a profissional, a Giza Pio, e ela trazia o contexto, o título da palestra é o Resgate do Feminino. Porque todo ser humano traz em si a força do feminino e a força do masculino. E a ideia é que a gente traga esse equilíbrio. Sim. E aí, nessa noite, aquilo startou em mim. Eu falei, Mônica do céu, meu Deus, menina, vamos gravar um stories aqui, porque eu entendi. Eu não preciso ficar me justificando para as pessoas. Eu quero estar lá porque eu entendi que eu sou necessária, eu vou ser útil. Eu vou poder fazer aquilo que eu amo fazer, vai fazer diferença. E aí eu gravei esse stories, chamei a Mônica no momento da gravação e pedi que ela falasse sobre o Renascer Mulher, porque eu ali me vi renascendo diante da utilidade que a Ivonete tem, da necessidade daquilo que eu vou fazer. Para poder, inclusive, veja que interessante, porque não é uma proposta de um projeto que a beneficiada, assim, isso não se reverte ao meu próprio favor. Não, o que eu quero fazer é em prol do outro. E é isso que fomenta, é isso que o valor agrega. E aí, nesse contexto, a declaração da Mônica trouxe para nós. Aí a gente olhou assim, não, mas espera aí um pouquinho. A Giza é necessária. Por conta disso, a Mônica é necessária. Eu falei, cara, olha só, nasceu, é isso. As necessárias. As necessárias, para vocês poderem transbordar na vida das pessoas. Isto. Então, assim, o movimento Necessárias é o acolher todas as mulheres, porque todas somos necessárias. E cada uma doa o seu valor e transborda o seu valor. E isto faz com que, juntas, por um propósito, transcenda. Então, assim, quando nós falamos que as necessárias têm um projeto, todas as necessárias, que nós já estamos num grupo de 80, né? 80 mulheres. 80 mulheres. Elas falam, não, nós vamos. Hoje eu não posso, mas fulana vai, hoje eu não vou, fulana vai. É se apoiar. É um apoio, mas assim, é incrível como o Necessárias faz com que nós apoiemos umas às outras, mas é muito mais do que isso. E suporte o brilho, né? Porque olha só, é maravilhoso você... Eu não sei se você já ouviu falar aquele momento, eu já devolvo a palavra para a Mônica, mas aquele momento assim, ó. Sabe quando você descobre que realmente você tem um amigo? É quando você conta uma conquista, uma felicidade tua e a pessoa vibra. Ela fica feliz. Isso é muito bom, né? E aí, são momentos muito raros. Tanto é que a gente fala, a gente tem plena consciência que nem todas suportam estar entre nós. Porque a gente vibra, a gente fica muito feliz com a conquista da outra. E é suportar a alegria. Dar suporte quando precisa num momento de dor e dificuldade. Mas mais do que isso é poder aplaudir de pé a conquista, a vitória, a transformação de uma necessária. Nossa. É muito bom. E assim, é um suporte. É uma dando suporte à outra, a todo momento. Então, vamos lá, vamos. Então, quando fala uma necessária, é uma necessidade. Não, eu sou necessária, então eu vou. Nós vamos por este objetivo, vamos, todas. Necessárias, está lá o grupo. Hoje nós temos esse objetivo. Todas as necessárias vão. Então, é assim, é gigantesco. Quem não vai emana boas energias, justifica. Isso. Assim, uma necessária, Rogério, ela só estará sozinha se for a escolha dela. Exatamente. E isso é muito forte, porque isso é tomada dessa consciência, dessa força, desse zelo, da união. Porque basta, inclusive, que eu não esteja só
para que eu sinta que as outras também vibram e torcem por mim. Sim. Pra você ter uma noção, vai tomando uma proporção, porque são assim, ó, é meio sem juízo o negócio. Aí olha que interessante, olha que interessante. Nós estamos com uma necessária que está concorrendo, ela tem uma história linda, a Danúbia. Faço aqui, às vezes, de você poder convidá-la para a gente poder aumentar esse ranking de mulheres na política. A Danúbia esteve entre 1.000 pessoas. Olha quantas seletivas ela vem passando na vida. Danúbia é minha conhecida há 30 anos. Nós tínhamos em torno de 15 anos quando nós nos conhecemos fazendo magistério. Mas assim, ó, trazendo no contexto dessa atuação de mulher na política, a Danúbia, ela é filiada do nosso partido, do MDB Mulher, aqui de Cascavel. Ela passou numa inscrição, numa seletiva que nós tivemos a nível nacional. Aproximadamente 1.000 pessoas se inscreveram para participar da Escola de Líderes pela Fundação Ulisses Guimarães. E ela foi selecionada entre os 270 para estar nessa turma. Nossa. E aí ela fez toda a formação como líder, e nunca tendo atuado nada e desconhecendo qualquer coisa a respeito do âmbito de gestão pública. A Danúbia foi uma das 20 finalistas nacionais da Escola de Líderes. Ela esteve em São Paulo agora recentemente, fez visitas técnicas. Essa mulher, ela tem uma bagagem hoje que ela vai depois, né, ter a oportunidade de transbordar nas nossas vidas aí todo esse conhecimento. Então, ela é um nome bem forte para vir e participar com vocês aqui. Mas me permita trazer aqui um contexto, e a Mônica citou, né, que nós estávamos inclusive com ela na estreia de um programa de uma outra empreendedora aqui de Cascavel, a doutora Flávia, que é advogada nossa também, que é o Empreender para Vencer. A história da Danúbia é linda, eu vou deixar para que ela conte aqui para você. Mas assim, ó, olha que interessante, a gente chegou nesse ambiente no sábado recente aí que passou a estreia do programa e a gente estava num momento de descontração, música, e aí uma das necessárias perguntou: Danúbia, que música você gostaria que a gente cantasse para você? E ela trouxe uma música muito linda e ela até falou: olha, eu gosto dessa música porque para todos os desafios que eu fui do programa, desse reality aqui de Cascavel, eu escuto essa música como uma ancoragem de força para eu viver ali cada ciclo e ir superando. Ela está entre as 8 finalistas do reality. Nossa. Sim, muito top, uma empreendedora de uma história linda. E aí ela pegou e pediu essa música. Aí olha o que surgiu. No dia seguinte, foi colocado no grupo e trouxeram essa narrativa, e uma outra necessária, com uma visão assim incrível de vida, falou o seguinte: gente, ela contou que a gente não sabia, não conhecia a música que a Danúbia pediu. E é uma música linda. Ela falou: cara, o que vocês acham da gente compartilhar as músicas que nós ancoramos? Porque tem, né? Sim. Quem se utiliza desse instrumento é importante. Quais são as músicas que as necessárias têm ouvido e que têm trazido força? E ela sugeriu, a gente podia fazer uma playlist. Então, assim, ó, existe uma playlist lá, tem uma playlist necessária. É tudo assim, você não tá entendendo. E é isso, é essa essência, essa transformação, isso está tomando conta de nós. Então, assim, o que quer que seja, não tem só a ver com uma jornada até o dia 6 de outubro. Isso é um norte, é um direcionamento nosso, é uma proposta que nos une, mas é algo muito maior, que vai transcender as nossas vidas. Nós conseguimos transbordar essa semana na vida de uma necessária de Toledo. Então, assim, não tem barreira, não tem... É realmente algo desprovido de qualquer pretensão, porque, inclusive, eu comento com as meninas. Para você decidir estar entre as necessárias, algo tem que te mover, você tem que ter uma intenção. Você não pode vir pelo outro. Por conta do projeto da Ivonete, por conta do projeto... Não, a pessoa tem que vir por ela, porque a contrapartida vai ser o compromisso dela. Aí, só para concluir a minha fala e a minha linha de raciocínio, você perguntou, e eu nunca tinha parado para pensar, porque o Rogério perguntou onde se conecta o Renascer Mulher e os Necessários. Eu tenho para mim que eles se complementam como tudo na vida, né? Tudo está conectado para aquele que crê. Por quê? Porque a mulher chega através do Renascer Mulher, ela toma consciência do seu próprio valor e ela tem a percepção do quanto ela é necessária. Estar num grupo não quer dizer que necessariamente, né, vai estar no... São decisões. E eu também gosto muito dessa frase. Decisões decidem destinos. Você falou e você tirou as palavras da minha boca que eu ia falar agora. Se ela estiver numa situação que ela não está feliz, ela vai renascer. E se ela renascer, ela vai descobrir que ela é necessária. Ela é necessária. Ela é uma de nós. Ela é uma de vocês. E todas, não tem. É lindo quando conhece o projeto e conhece o Necessárias, conecta.
na hora, eu quero. Então, estão transbordando o valor delas em prol, vamos, hoje, o nosso objetivo, posso falar? E aí o zelo, se não puder, depois ele corta. Você corta, Mas assim, então, ó, se não puder. a nossa conexão, hoje nós temos uma meta. Hoje é uma meta. É. É uma necessária estar na Câmara de Vereadores. E a nossa necessária é pré-candidata. E a nossa necessária pode foi falar. escolhida. Não, mas só para você Né? ter noção, essa força desse movimento, Entendeu? como Uma que ele mulher lá. começou? A Mônica, e agora isso é para corte, mas você, Rogério, pode saber porque Ó. você tá sentindo a força da nossa Só energia. faz um ponto de corte aí, Lucas, faz favor, Por antes da favor. Ivonete continuar, tá? Pra depois a gente conversar e mostrar pro Castilhos. E assim, nesse dia, nessa noite que a Mônica chegou e declarou, você é necessária na política, nós estamos aqui para te apoiar, a Giza Peu é a coordenadora da minha pré-campanha e da campanha, né? E ela falou, não, vamos reunir e conectar pessoas. Essas conexões, elas estão vindo por força que vai além daquilo que a gente consegue ter controle. As mulheres estão chegando e falam assim, eu quero te apoiar, eu quero estar Sim. com você. Todas. Então, assim, hoje, dentro desse mover das necessárias, existe uma meta para o dia 6 de outubro. Isso. Elas estão com a Ivonete Piccoli. Só é necessária se estarmos unidas por uma meta. Qual que é a Sim. meta? Entendi. Mulher na Câmara de Vereadores. Uma mulher na Câmara de quem E elas que isso é escolheram. A necessária, Ivonete Piccoli. E aí, a partir bom. daí, outras virão, outras... Claro. Assim, ó, o projeto Necessárias não termina no dia 6 de outubro. Não. Mas a gente sabe que... E eu me emociono em falar isso aqui, porque assim, ó, quando as urnas fecharem às 17 horas do dia 6 de outubro, a partir dali é o tempo suficiente para os votos se apurarem e vir o resultado. O que nós já assumimos como compromisso umas com as outras, que independente do resultado, o nosso mover não para. Nós vamos escolher um próximo mover. E tem que ser gigante. Porque todas as necessárias ali são mulheres fortes, que elas aprendem. Quando elas entram, elas não entendem. Muitas não têm noção Sim. do valor ou da possibilidade ou da força que tem estar no necessárias. Elas não têm noção. É. Quando elas entram, que elas começam a conversar uma com as outras. Mas como assim não? É um movimento onde uma é necessária na vida da outra e uma vai apoiar o projeto. As necessárias, nós temos um projeto hoje? Temos. Amanhã nós teremos outro. E todas que são necessárias, todas, têm que seguir por esse projeto. Eu diria pra você que estar na Câmara de Vereadores é uma consequência do voto. A gente tem aprendido muito sobre isso aqui nos programas, né? Uma consequência do voto. E a gente tem falado também, percebido aqui que uma pessoa, ela vai... O que ela faz na Câmara de Vereadores? Ela representa vozes. Vai representar vozes dentro da sociedade. É isso. A Câmara de Vereadores tem lá uma pessoa que ela representa vozes. Então, algumas pessoas representam a bandeira do... É evidente que ela representa diversas bandeiras. Mas ela tem uma bandeira mais forte que é a da causa animal, uma bandeira que é mais forte e tudo mais. E eu diria pra vocês que as necessárias precisam ter uma representante. É importante que vocês tenham uma representante. E aí, apenas o destino vai dizer se vão conseguir ou não. A gente Sim. sabe disso porque existe um rito para que isso aconteça no Brasil. E isso é matemático. E isso é matemática, exatamente. Vai Por mais depender. que às vezes as pessoas meio que se ofendem quando dizem, eu não sou um voto. Não, e não é mesmo. A pessoa não é um voto, ela é um multiplicador de votos. Exatamente. Principalmente nessa fase. É. Mas, além de necessário, Rogério, eu como pai de menina, eu gostaria muito que a gente, no mínimo, dobrasse o número de cadeiras de mulheres na Câmara de Vereadores na próxima legislatura. Por quê? Porque é importante que as mulheres tenham representatividade. Cara, Entendeu? e como é bom estar ouvindo isso de um E olha, homem. É lindo isto. Porque assim, ó, precisa ter. Porque Pra ter essa uma visão não é a diferente. realidade que a gente vive. Assim, ó, a gente já foi, assim, vou confidenciar uma coisa pra vocês. Mas a gente vai muito em reunião de partido, a gente participa, a gente tá no meio político. E Nos vocês bastidores. participam, nos bastidores, a gente participa. E é normal a gente ir lá e falar assim, quero agradecer muito as mulheres que estão aqui, porque senão a gente não poderia ter a cota de tantos homens dentro do partido. Pô, isso é péssimo. É lamentável. É lamentável, entendeu? O homem que pensa assim é lamentável. Até porque pensamentos diferentes é o que fazem crescer. E eu não tô falando que homens e mulheres têm pensamentos diferentes, mas pensamentos diferentes fazem. Mulheres com pensamentos diferentes, mulheres pensando de outra forma, dando outro viés, outra conotação,
poderia sim agregar muito. Quando você traz a história da Gabi, a tua assessora, que ela quer ser senadora, que eu vi isso, pô, eu fiquei maravilhado, porque assim, pô, pra ser senador vai ter que amassar muito barro ainda. Já tá amassando. Entendeu? A gente Ela já sabe tá disso que vai ter que amassar muito barro ainda. Sim. Mas, pô, quantas senadoras nós temos hoje, Gabi? Você sabe de cabeça? Não sabe de cabeça. Mas Mas eu vou te dar é um muito número. mais homem do que mulher. Mas eu vou te falar um número que Ah. me chocou. E isso, assim, você perguntar, Ivonete, o quanto você quer, um exemplo, né? Estar lá na Câmara de Vereadores. Eu quero muito. É importante, é um projeto da minha vida política. Sim. Só que mais do que isso, eu quero despertar na mulher, eu quero fazer com que mais mulheres cheguem lá. E eu fiquei abismada. 2016 foi o ano em que os banheiros para mulheres no Senado foram feitos. Isso é um absurdo. Aí, assim, ó, certamente são poucas mulheres que nós temos lá, frente ao fato de que 52% das eleitoras, né, dos eleitores são mulheres. E essa ruptura, ela está acontecendo. A eleição de 2024 vai ser um marco simbólico. Vai ser uma eleição que em todos os níveis, a nível de governo municipal, né, as nossas prefeitas, vai ser um momento, é o que eu acredito, é o que eu sinto no meu coração. Esse ano vai ser a eleição que nós mais teremos prefeitas, vice-prefeitas e vereadores eleitas nos municípios, porque é o que eu tenho sentido caminhando nas ruas. As pessoas declaram isso que você declarou aqui para nós. Agora, para isso se tornar realidade, é preciso escolher uma entre as pré-candidatas que estarão à disposição da política. Vai ter que usar do direito de chegar na frente da urna, apertar o botão, né, e fazer a escolha. E aí a gente pensa em várias coisas. Mas assim, pra gente ir pra um encerramento já, eu tenho 2 perguntas que a gente faz pra todo mundo, tá? E a pergunta pra vocês vai ter uma conotação geral. Qual é a Cascavel que vocês duas imaginam pro futuro? Eu vou deixar a Mônica responder primeiro. Tá. Então, assim, eu vim de Céu Azul, estou morando aqui desde 2006 e desde que eu cheguei aqui eu vi muita oportunidade e eu sempre corri atrás dos meus sonhos. E eu acredito que se nós nos unirmos, se as mulheres tiverem esta visão que unidas elas podem o que elas quiserem, Cascavel só tende a ganhar. E eu acredito que faltam aqui hoje políticas públicas voltadas para as mulheres. Este é o meu projeto. Tem a intenção, sim, de virar uma política pública. E eu acredito que o Cascavel do futuro, que não está longe aí, vai angariar muito, mas muito projeto para as mulheres, vai beneficiar muito as mulheres. Porque nós estamos correndo atrás, as mulheres já estão unidas para que Cascavel olhe para os nossos objetivos. E temos aí candidatas a vereadoras, mas nós temos também mulheres em todas as áreas da sociedade, não só da política, que estão com olhares voltados para as mulheres. E eu acredito que o que abriu o caminho foi o Mulher Empreenda Mais. Eu tenho certeza. E não é à toa que as necessárias escolheram a Ivonete Piccoli. Porque ela não é uma mulher. Ai, qual é o seu projeto? Não, ela já fez. Então, ela é uma mulher de propósito. Por isso que nós estamos e só temos a explodir. Eu tenho certeza que vai explodir. Cascavel é de projeto para as mulheres e apoio de mulheres. Maravilhoso. Ivonete? Você pode repetir a pergunta para mim, só para eu, né? Qual é a Cascavel do futuro? A minha visão de futuro para o nosso município é que nós sejamos um ponto de luz, um ponto de referência a partir do nosso agir, a partir dos reflexos que a nossa atuação das nossas mulheres na política possam inspirar outras cidades a fazerem o mesmo. Eu acredito nesse mover, eu acredito nos resultados que virão a partir da ação efetiva, do envolvimento, do engajamento, da mulher se posicionando e entendendo a necessidade que ela traz consigo como uma forma de construir aquilo que o município tem de melhor para também entregar para a nossa população. Então, a Cascavel do futuro
é o sonho grande, é o sonho de que as pessoas nos conheçam não só pelas nossas grandes obras físicas, né, aeroporto, trevos, não, eu acredito que tem que ser maior do que isso. É onde a gente pode ir participar de eventos fora e que nós tenhamos muito orgulho de dizer como a nossa estrutura de gestão pública, essa governança que é instituída na nossa região, ela reverbere um equilíbrio e a participação efetiva das mulheres. Eu vou te trazer um exemplo, e não que isso me cause dor, mas me dá a esperança de olhar para que daqui 10 anos seja diferente. Como secretária de Desenvolvimento Econômico, eu participei do evento que celebrava os 10 anos do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento. Nenhuma mulher compôs a frente de honra. E eu não vi nisso um problema, eu vejo nisso uma oportunidade para que os homens que lá estão, e que são homens de grande sabedoria, de resultados incalculáveis pelo que já fizeram pela nossa região, pelo nosso município. Mas, Rogério, eu tenho comigo, a máxima é no que eu acredito e vou continuar acreditando. São homens com sabedoria que vão conduzir mulheres para que estejam lado a lado com eles. Então, essa é a Cascavel do futuro, onde nós possamos celebrar a nossa primeira vice-prefeita, a nossa primeira prefeita. Vai ter que ter muita coragem, mas não porque a mulher não é competente, porque é hora de dar a vez, de passar a vez e mostrar que sim, o Rotary levou mais de 100 anos, Cascavel está com 70 aí, vai fazer 74, 70, quem sabe nas próximas aí a gente tem esse momento acontecendo, mas não só porque a mulher quer, precisa ser um desejo dos nossos gestores, que as mulheres estejam lá. Que maravilhoso, viu? O pensamento de vocês é simplesmente fantástico e eu desejo que o desejo de vocês se concretizem. Para as pessoas que querem saber mais sobre o projeto Renascer e o projeto Necessárias, né? O movimento Necessárias, olha para essa câmera aqui e chama o pessoal para poder participar. Pede para mais do que isso. Eu vou te dar uma dica de quem trabalha com marketing. Pede para as pessoas encaminharem esse corte para aquela mulher que está precisando ouvir isso. Então, assim, ó, nós precisamos, é necessário que mulheres entendam o projeto Renascer Mulher. Ele nasceu para que as mulheres se transformem, para que haja uma transformação de todas as mulheres. Eu preciso que você que está ouvindo, que ouviu todo esse nosso, pelo menos um pedacinho, corte, e encaminhe para todas as suas amigas, as mulheres, independente de idade, de condição financeira, porque é gratuito. Eu preciso de mulheres que entendam o seu valor, que estejam com nós neste projeto, para que elas transbordem o seu valor. E quando a mulher, ela entende o valor dela, ela transforma não só o seu mundo, mas ela transforma a sociedade, ela transforma o país, ela transforma a família. Precisamos de vocês, mulheres. Unidas, juntas nós somos mais fortes, mas unidas nós somos imparáveis e nós somos necessárias. E é isso aí, só para complementar para você, que decisões decidem destino. E quem sabe o destino de uma mulher depende desse envio, dessa mensagem, de chegar até ela. Só para a gente completar aqui, para as pessoas poderem saber mais sobre vocês, pode seguir Mônica Molinha DV, que é o do Renascer Mulher. Tá, e Necessárias, Nesse 22 áreas, é isso? Isso, e quando elas se tornarem uma necessária, elas vão entender o porquê do 22. Isso aí. E @Ivonete Piccoli Oficial. Isso, exatamente. O Ivonete tem um H na frente. Segue lá que vocês não vão se arrepender. Ivonete Piccoli com H. É isso aí. Muito obrigado, meninas. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado Gratidão. Pelos ensinamentos de hoje. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada. Valeu, obrigado mesmo. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.